Você já ouviu falar sobre o Anticristo? E se eu lhe dissesse que ele pode já estar entre nós? Recentemente, a imagem do rei Charles... O rei Charles III ganhou o primeiro retrato oficial após a coroação. O Palácio de Buckingham revelou a pintura nesta terça-feira. E os feitos de Donald Trump, especialmente seu envolvimento no Acordo de Abraham para a paz em Israel. Israel e Marrocos concordaram nesta quinta-feira em normalizar as relações. O acordo entre os países é o quarto intermediado pelos Estados Unidos nos últimos meses. Tem despertado questionamentos. Será que algum deles poderia ser o Anticristo? Antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre esse tema e como isso se relaciona com os eventos atuais. O Anticristo é uma figura enigmática que surge em várias passagens da Bíblia, descrito como o maior adversário de Cristo e uma força dominante nos tempos finais. Você já se perguntou como ele se manifestará e qual será seu impacto no mundo? Junte-se a nós enquanto exploramos essas passagens fascinantes e desvendamos os mistérios sobre o Anticristo. Primeiro João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esta passagem faz parte da primeira epístola de João, onde o apóstolo está alertando os cristãos sobre a proximidade dos últimos tempos e a iminente vinda do Anticristo. João refere-se ao Anticristo como uma figura futura, mas também menciona que muitos anticristos já surgiram. Antes de explorarmos a figura do Anticristo, precisamos diferenciar entre o Anticristo e os muitos anticristos mencionados por João. O Anticristo, tradicionalmente, esta é uma figura específica que surgirá nos últimos dias, representando o mal absoluto e a oposição direta a Cristo. Ele será um líder que enganará muitos, promovendo a idolatria e a rebelião contra Deus. Já os muitos anticristos, João também se refere a várias figuras ou influências ao longo da história que se opõem aos ensinamentos de Cristo. Estes muitos anticristos já estão presentes no mundo e simbolizam o espírito do anticristo, caracterizado pela rejeição e oposição a Jesus. Eles atuam através de diversas pessoas e ideologias, propagando falsas doutrinas e enganos. Esta passagem sugere que o espírito do anticristo já estava presente desde os tempos dos apóstolos, manifestando-se através de várias figuras que se opuseram à mensagem de Cristo. Se muitos anticristos já estiveram entre nós, quem será o verdadeiro anticristo nos finais dos tempos? Será Donald Trump, o rei Charles, ou outra figura ainda desconhecida? Segundo o livro do Apocalipse, que nos oferece uma visão mais detalhada da vinda do Anticristo, referindo-se a ele como a besta. Apocalipse 13, 1-2. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Mas antes de se manifestar como a besta, o Anticristo surgirá como um diplomata, um homem culto que trará paz. No livro do Apocalipse, a passagem sobre a besta em Apocalipse 13, 1-2, descreve a ascensão do Anticristo ao poder. Este evento ocorre após um período inicial em que o Anticristo terá consolidado seu poder e ganhado a confiança das nações. Período este que é muitas vezes referido como os primeiros 3 anos e meio de um total de 7 anos de tribulação. Paz e engano. Durante os primeiros 3 anos e meio, o Anticristo será visto como um líder carismático e pacificador, prometendo e aparentemente promovendo a paz e a prosperidade. É nesse período que ele ganhará a lealdade e a adoração de muitos. Revelação e perseguição. A passagem de Apocalipse 13, 1-2
se refere ao momento em que o anticristo revela sua verdadeira natureza, após os primeiros 3 anos e meio de governo. Neste ponto, ele se mostrará como um líder opressor e blasfemo, que exerce poder absoluto com a autoridade concedida pelo dragão, grande tribulação. A segunda metade dos 7 anos, conhecida como a Grande Tribulação, será marcada por perseguições, blasfêmias contra Deus e a exigência de adoração forçada ao anticristo. Agora que tivemos essa breve introdução sobre a vinda e os modus operantes do anticristo, vamos mergulhar nas Escrituras e analisar os sinais e características descritos na Bíblia e em outras fontes. Isso pode nos ajudar a entender se figuras contemporâneas como Donald Trump ou o Rei Charles poderiam se encaixar nesse papel. Em Daniel 8, 23, 25, o anticristo é descrito como um mestre do engano que prosperará através de sua astúcia e carisma. A popularidade de Trump, ou seu carisma, muitas vezes é impulsionada por algumas realizações notáveis, apesar das controvérsias associadas. Essas realizações incluem: Trump fez história ao se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un, na zona desmilitarizada coreana, atravessando a linha de demarcação para pisar em solo norte-coreano. Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano e escreveu com isso uma importante página na história das relações entre os países. Além disso, sua assinatura da Tax Cuts and Jobs Act de 2017 reduziu as taxas de impostos para corporações e indivíduos, com o objetivo de estimular o crescimento econômico. Também não podemos esquecer que implementou políticas que resultaram em baixos índices de desemprego antes da pandemia de Covid-19, incluindo recordes de desemprego para afro-americanos, hispânicos e mulheres. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 13,3% no mês de maio. Em abril, esse índice estava em 14,7%, que era o maior patamar pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o que mais chama a atenção é que Trump facilitou os acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Isso é significativo à luz das profecias bíblicas, pois a Bíblia menciona que, embora não saibamos o dia ou a hora da volta de Cristo, haverá sinais, como a paz em Israel. Em 1 Tessalonicenses 5,3 está escrito: quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Apocalipse 13, 5, 6 menciona que o anticristo blasfemará contra Deus e contra seu nome. Embora Trump não seja conhecido por blasfemar diretamente contra Deus, alguns críticos apontam que certas ações ou políticas dele podem ser vistas como contrárias aos valores cristãos tradicionais. Por exemplo, quando frequentemente usou linguagem divisiva, insultos e ataques pessoais contra adversários e críticos, podemos usar como base Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou até mesmo quando implementou políticas de imigração rigorosas, incluindo a separação de famílias na fronteira, indo contra Levítico 19:34. O estrangeiro residente com vocês deve ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não podemos esquecer também que Trump, com sua carreira nos negócios e políticas econômicas agressivas, pode ser observado à luz das profecias sobre o anticristo em Apocalipse 13, 16 e 17, que fala sobre controle econômico. Suas medidas como cortes de impostos e desregulamentação refletem uma busca por influência sobre instituições financeiras e centralização do poder econômico, embora não se possa afirmar categoricamente sua relação com o anticristo. Embora seja tentador associar figuras contemporâneas com o anticristo, é importante lembrar que as profecias bíblicas são complexas e muitas vezes simbólicas. A Bíblia nos alerta a estar vigilantes e discernir os sinais dos tempos, mas também a evitar julgamentos precipitados.
A verdadeira identidade do anticristo será inconfundível, caracterizada por um engano supremo, uma falsa promessa de paz e uma oposição direta a Deus e seus mandamentos. Portanto, qualquer análise deve ser feita com humildade e um profundo entendimento das Escrituras. Galera, minha opinião pessoal. Acredito sim que já estamos próximos dos fins dos tempos. Porém, depois de toda a pesquisa que fiz, acredito que o anticristo ainda está por vir. Comenta aqui se você concorda ou tem algum nome em mente. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo.